Lá, biscoito! Agora sim, começamos mais um episódio do Biscoito, um podcast assumidamente bissexual. Pra alguém viu a arte, a nossa primeira arte do Instagram, tá maravilhosa. Eu li assim, eu falei, gente, esse rapaz é muito poliglota, eu entendo, mas será que em português não tem dois S's? Cara, é muito engraçado porque assim, a gente gravou, né, eu editei, e aí eu fiz todas as artes muito correndo pra colocar no ar, e eu não percebi que eu escrevi bissexual. E só quando foi pro ar, assim, que as pessoas começaram a comentar, nossa, muito legal o podcast, mas tem um errinho. Aí eu assim, aonde? No bissexual, assim, caraca, mano. A gente é tão invisibilizado, a gente não se reconhece que não sabe nem escrever. Você nem meu nome. Não, mas aí você me ferra, né? Porque eu tenho um canal, no caso, de literatura. Eu queria tanto divulgar. Eu pensei até em divulgar e botar um sticker em cima, sabe? Mas eu achei que as pessoas iam entender errado. Estamos começando o Biscoito, mais um episódio. Eu sou o Gui Neves, estou aqui com... Tati Leite. E Babu Carreira. Que legal, gente, que bacana. E olha, a gente já está no ar, né? Então as pessoas já estão ouvindo a gente. Sim, que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com a repercussão que tá rolando. Todo mundo que compartilhou nos stories, eu fiz questão de poder compartilhar também, todo mundo que eu vi, que tava marcando a gente. Então continuem fazendo isso e continuaremos repostando. Falem com a gente, é um canal muito aberto, a gente gosta muito de conversar com todo mundo. Então vem falar com a gente. Isso mesmo, Babu, você pode falar com a gente pelo nosso Instagram, @biscoitopodcast, mandar mensagem por lá, mandar DM. A gente também tem um e-mail, biscoitopodcast@gmail.com. A gente já tá recebendo alguns e-mails. E a gente tá em inúmeras plataformas de streaming. Você pode encontrar o Biscoito no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, no TuneIn, no Pocket Cast, além do canal do YouTube, caso você não seja uma pessoa adepta a streaming de áudio. Eu apoio o YouTube, galera, desculpa. E eu fiquei muito impressionada de quantos bissexuais que existem no mundo. Não é? Tem essa gente toda. Tem essa gente. Somos Toda muitos. vez que marcavam a gente, falava, gente, Olha outro! olha o bissexual aqui. Eu me sentia, sabe, quando você vai, sei lá, num zoológico, você quer ver os leopardos, aí você fala, olha o leopardo. Mais um. Olha, mais um ali. Mais um. Tá sendo muito bom também ver as pessoas se sentindo representadas. Sim. Essa falta dessa voz, né? Acho que, na verdade, uma grande parcela também que eu representei foi o pessoal chapado, né? A galera high O Raul sexual. agradecendo aqui. Mas hoje, infelizmente, teremos Babu Carreira sóbria. Desculpa, galera, tô careta. 10 horas da manhã, vale lembrar. E hoje eu resolvi trazer aqui uma pauta quente, porque saiu semana passada uma série de vídeos no canal Põe na Roda, do Pedro HMC, falando justamente de bissexualidade. Aí tem um menino lindo lá no meio. Tem um menino muito gato lá no meio. Aliás, sigam ele, @OgNeves. E aí eu achei legal que a gente poderia fazer aqui tanto comentando um pouquinho do que a gente viu nos vídeos, como trazer aqui alguns comentários que apareceram lá nos comentários dos vídeos, porque mostra bissexuais reforçando as coisas que a gente disse, mas também os preconceitos da própria comunidade ou de fora da comunidade sendo reforçados nesses comentários. E aí, o que vocês acharam? Cara, pra mim é muito curioso ver como as histórias são muito parecidas, né? Como a visão de mundo e a experiência pessoal é muito parecida e, ao mesmo tempo, ver a diversidade das porcentagens, né? Porque perguntaram em determinado momento do vídeo, tipo, quantos % você acha que você é mais inclinado a ficar com homens e quantos % você acha que você é inclinado a ficar com mulheres? E tinha 50-50, tinha 80-20, tinha 60-40. Tirando o Gui, que quis ser imparcial, né? O Guilherme quis ser imparcial. Ele Ai, eu ainda não tá na gosto fase dessa do coisa de bissexual. Pra mim não vejo sentido em fazer porcentagem e eu não vejo também sentido em falar de preferência, porque pra mim são coisas muito diferentes. Eu falar eu prefiro um, eu prefiro o outro. Pra mim também é louco isso, sabia, Gui? Porque pra mim depende do ambiente onde eu habito, né? Onde é que eu transito, quais são meus círculos, qual é a minha atitude em relação a sexo. Porque, por exemplo, como a gente estava falando, né? Eu não sei se tá no episódio perdido ou tá no último, mas em algum momento aqui eu trouxe o fato de eu não sexualizar muito as pessoas de cara. De eu ser uma pessoa muito interessada em sexo, mas eu não consigo olhar pra uma pessoa por múltiplas questões da minha criação e pensar, nossa, será que a gente vai fuder? Sabe? E então, como eu não coloco isso em primeiro lugar, eu, na verdade, fico muito refém de quem se mostra interessado em mim primeiro.
E geralmente, pela nossa construção sexual, o homem tem essa postura mais agressiva em relação a sexo, porque foi ensinado assim, entendeu? Então, pra mim, é muito difícil eu falar assim, eu acabo ficando, eu sinto maior atração por homens. Não, eu sinto que eu sou muito mais abordada por homens, e aí que eu penso se eu pegaria ou não. Como poucas mulheres chegam em mim, tá todo mundo no grande âmbito de minhas amigas, isso agora, sabe? Então, meninas, pode chegar em mim, tá? Fiquem à vontade. Tá permitido, gente. Mas avisa. Tô chegando em você nesse momento. Tô chegando, viu? Tô chegando. Tô passando aí. Quanto que a gente é inserido a olhar pra um lado de um jeito e olhar pro outro de outro, sabe? Qual é a dinâmica de relacionamentos? Quando eu tive meu primeiro relacionamento com uma mulher mais intenso, eu tive uma grande dificuldade de entender que eu tava apaixonada, de entender que aquilo era mais do que uma forte amizade, de entender que não era só sexo e gostar muito, era paixão, sabe? Por causa do olhar da gente treinado, né? É muito louco, porque pra mim existe... Eu, ao contrário da Babu, sexualizo everybody, assim. Eu tenho um leve probleminha. Inclusive, pra mim, esse é o primeiro olhar quando eu olho pra alguém. Peço desculpas, inclusive. Deve ser ótimo pras relações profissionais, assim. Reunião de trabalho. É horrível. Imagino. É horrível. Eu fui criada num ambiente em que o sexo era uma coisa tão corriqueira quanto o amor, né? Aliás, era mais presente do que o amor, né? Eu vindo pra cá hoje, pra gente gravar, enfim, eu trabalhar, etc. Eu tava conversando com uma amiga minha que tá aqui em São Paulo, lembrando, né, sobre a minha educação e sobre a falta de carinho que minha família teve. Minha família foi zero carinhosa comigo, assim, em questões educativas, né? Só que o sexo sempre foi muito presente. Então, assim, tá tudo bem você falar de sexo. Falar de amor é um pouco complicado, mas falar de sexo tá tudo certo. Inclusive, eu demorei, meus avós, por exemplo, que desde que eu nasci, eles eram casados, né? Até minha avó falecer, mas ainda assim, eu lembro que eu só soube que eles se amavam quando eu fui morar com eles e eu já tinha 16, 17 anos. Só era assim, mais só uma grande porque parceria. pra mim era uma parceria sexual. Eu achei que eles estavam só fudendo há 50 anos. Exato. Eu só fiquei feliz eu juro por tudo que é mais sagrado que era isso que eu pensava. Eu só fiquei feliz que o avô dela, tipo, meio que separou quando ela faleceu, sabe? Porque você falou, eles foram casados até ela faleceu. Tipo, nossa, que bom que, tipo... Bom que ele desapegou, né? Ele desapegou. Quando as pessoas falam, nossa, mas pra que pensar tanto em sexo? Pra que não sei o quê? Eu demoro pra entender que isso é uma complexidade, questão, é uma sim. questão. Porque pra mim é um processo natural, entendeu? Tanto a coisa do sexo quanto também o processo de corpo. Eu não tenho essa coisa de nudez, sabe? Eu moro no térreo, por exemplo, eu sou claramente a vizinha pelada do Friends. E assim, propositalmente, as pessoas ficam, tipo... Não propositalmente, mas assim, eu nunca dou de roupa. Porque pra mim é um corpinho, gente. Já não viu o peitinho? Então, essa relação na minha cabeça, e acaba claramente se aplicando quando a gente fala sobre a minha bissexualidade. A bissexualidade não é um processo de transição, necessariamente. Mas ele é um processo. Porque, como eu tinha falado semana no último podcast, eu até hoje só namorei meninas, só namorei mulheres. Então eu tenho uma questão de heteroafetividade muito bem estabelecida. Muito mais naturalizada. Muito mais naturalizada e até por conta da estrutura social que a gente vive. E estou tentando desconstruir o fetiche do homem, porque eu acho que foi sempre, até por conta, né, da bissexualidade enclausurada ali, dentro de uma estrutura heteronormativa, o homem era puro fetiche sexual. Então eu acho que é processo, eu acho que talvez chegue num momento que naturalize como já tá pra Tati, por conta da criação e de todo o teu histórico já é uma outra situação, mas é momentos diferentes também, e aquilo que a gente falou no primeiro episódio, a bissexualidade ela é muito plural, então eu acho muito engraçado, tem muita gente mandando mensagem pra gente, perguntando, olha, fiquei com fulaninho 5 anos atrás, mas hoje eu namoro com a fulaninha, eu sou bi, assim, quem sou eu pra te dizer? Né? Eu acho que vai acabar sendo sempre um assunto que a gente vai voltar aqui. Essa diferença entre orientação e identidade sexual são coisas muito diferentes. Talvez num futuro tópico deixe de ser. As pessoas realmente sejam exatamente aquilo que são e fazem. Mas hoje em dia ainda tem esse estranhamento, né? Eu acho que esse lugar do fetiche ele é muito normal. E eu realmente acho que é um processo de desconstrução, né? Não tô querendo levantar nenhum tipo de bandeira aqui, mas só, tipo, levantar uma hipótese, sabe? Porque, por exemplo, eu tô solteira vai fazer quase 2 anos e meio que eu tô solteira. E nesse tempo que eu tô solteira, eu me envolvi afetivamente com pouquíssimas pessoas em geral, sabe? E eu transo legal
com uma galera. Arrasou, Babu! É uma questão de disponibilidade. Gente, é só uma questão de disponibilidade de tempo e interesse. É só isso. E internet. E 3G. Só uma questão de 3G. Então, assim, todo mundo é capaz. Vamos lá, você consegue também. Bora ser piranha. A questão é que, tipo, e em geral eu transo mais com homens. Por causa do rolê da disponibilidade e da agressividade. E aí, o que acontece? Eu poderia também falar que eu tô só fetichizando os homens. Facilmente, porque eu tô num momento afetivo, emocional, em que eu não tô aberta meio que pra ninguém. Então, tipo, quando a gente não tá aberto pra um gênero, quando a gente não tá aberto pra pessoas em geral, a gente não vai se apaixonar. Infelizmente, quando eu entendi de tipo, você não tá pronto pra amar, você não tá disponível, eu achava que, tipo, você não queria. Eu super quero ficar interessada. Só que eu não fico, porque em algum lugar meu emocional não tá preparado pra isso. E uma pessoa que, tipo, eu não queria estar apaixonada, mas eu acabo me apaixonando, não tem nada a ver com isso. É uma coisa que, tipo, você realmente não controla. E você é meio que um processo seu, emocional e psicológico, que te fecha. E aí você se fecha pra homens, você se fecha pra mulheres. Não tô falando aqui que todo mundo tem um grande potencial bissexual, mas é possível que sim, também. Eu fiquei quase 7 anos casada com uma mulher. E aí, logo depois, me envolvi num relacionamento heterossexual que me tirou do eixo, assim, né? Aquele relacionamento que grande parte das pessoas tem, que é... pensa em um relacionamento que te tirou de órbita. Você tem, ou alguém que te tirou da órbita, foi... Aquela coisa confusa, avassaladora, aquela coisa estressante. Exato, ir pra Marte e tal. Que você foi atropelada e você fala, mano, quando foi que esse caminhão passou que eu nem vi? E aí, logo depois disso, eu comecei a me envolver com ambos os sexos. Inclusive, a primeira pessoa que eu beijei na boca, depois do meu segundo término, né, com esse cara, foi uma mulher. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Porque eu beijei aquela mulher e eu não queria... Olha como é louco essa coisa de... Como a gente também se culpa demais, porque a gente quer ter um controle sobre uma coisa que é incontrolável. Que eu lembro que quando eu beijei essa menina, era carnaval e tal, não sei o quê. E aí a gente foi fazer... Molhar as plantas, né? A gente foi ter uma conversa muito... pessoal e intransferível no quarto. Molhar as plantas é fazer sexo. Tá, obrigada. Nossa, eu realmente tava tentando entender. Tipo, confusa, porque eu tenho muitas plantas. Por que elas pararam de trepar pra molhar planta, gente? Não, molhar as plantas eu acho que é uma definição que eu, os meus amigos, meus colegas de trabalho fizemos sobre isso, pra gente poder falar em voz alta, mesmo quando tem outras pessoas. Porque todo mundo fala muito sobre molhar planta. E aí, molhar planta dá uma regada, porque às vezes tá esturricado. Entendi. Então você faz o quê? Você rega. Vamos definir isso. Molhar as plantas é um ótimo jeito de você falar. Rega. Exato, entendeu? Entendi. Enfim, aí quando a gente tava lá transando, eu lembro que eu tava sentindo zero vontade de fazer qualquer coisa. E aí eu comecei a chorar no meio do negócio. Porque eu pensei, ferrou, eu não sou bissexual. Eu acho que eu sou hétero. Porque eu acabei... Essa menina você não queria comer. Essa menina eu não queria. Então, é muito louco. E assim, nossa, muito, muito álcool envolvido. Carnaval, Ouro Preto, etc. Deus desceu na terra e disse, dorme, garota, vai ser melhor pra você. E aí, eu chorava. Eu fui pra outra cama no hostel. Que bom que ela dormiu. Que bom, assim. Muito melhor pra ela. Só que no dia seguinte, eu fingi que tava tudo certo, que nada tinha acontecido. E aí, peço até desculpas, porque no caso, eu falei, puta, não vou nem contar o que aconteceu. Se ela não lembra, não vou contar. Se ela me perguntar, eu vou contar. Mas é aquilo, foi uma experiência sua. E dividir isso podia fazer ela se sentir mal, porque não tinha nada a ver com ela. Não tinha nada a ver com ela. E aí, depois, foi interessante, porque eu fiquei o carnaval inteiro malzaça, porque eu falei, acho que eu perdi. Acho que, como se sexualidade... Porque eu falei, acho que eu não sinto mais atração. Gente, perdi. Será que eu vou tá com a minha chave? Qual foi a última vez que eu vi essa bissexualidade? Não, mas eu tava falando pra Tati também antes de começar. Essa semana eu falei, caraca, eu acho que eu sou hétero. Fudeu. Comecei o podcast. Vou ter que cancelar o podcast. Acho que eu sou hétero. Eu falo, porque, cara, eu tô com bode de homem absurdo. Mas todo mundo tá. Mas esse Os homens héteros estão com bode de homem hétero, sabe? Tô com bode, mano. Então, assim, essa coisa dessa coisa incontrolável. E aí, depois eu comecei a perceber que não, tá? Tipo, que depois eu fui transar com um cara e pensei a mesma coisa. E pensei, o que eu tô fazendo aqui? Gente. Como é que era o negócio que a gente viu, você mandou ontem pro grupo da gente?
que era o hate sexual, alguma coisa assim. Não foi eu que mandei, não. Ah, o bisexual, não é? É, peraí. But I hate everyone. Exatamente. You are bisexual. I am bisexual, but I hate everyone. So I am like bisexual. Exatamente. Depois a gente compartilha o vídeo, a imagem se alguém quiser. O meme. Aliás, tem uma cena no This Is Us, que, enfim, é um dos meus seriados preferidos, que tá um dos personagens, eu não vou contar exatamente quem é, porque senão vai ser spoiler. E aí ele tá falando, tipo, você viu o fulano? Ah, não vi. Eu acho que ele era gay. Aí o cara fala em inglês, né? O cara fala assim, no, bye. E ela, bye! E fecha a porta na cara dele. Tem um outro ponto do vídeo que eu achei muito legal, porque são várias pessoas falando, várias percepções, mas tem uma fala de uma das meninas que eu não concordei. E aí eu achei interessante isso, como a gente ainda está entendendo o que é a bissexualidade, e a gente ainda não tem... como a gente não se fala muito, não tem muita referência, muitas vezes a gente mesmo dentro da comunidade fala coisas que são contraditórias. Tem uma menina que fala que ela acha que esse pessoal que vai pra balada, esse pessoal que se diz ser bissexual, porque ficou uma vez com uma pessoa, tá atrapalhando os bissexuais de verdade. Eu acho que a gente vai acabar ainda falando disso em um podcast específico, sobre bicuriosos, bi de balada. Mas eu queria saber primeiro, assim, a opinião de vocês, quando vocês viram essa parte do vídeo, o que pegou pra vocês? Ou não pegou? Cara, eu fiquei... Pra mim não foi um julgamento instantâneo, foi uma coisa tipo... não sei se eu concordo com isso, mas também não sei se eu discordo. Porque, na verdade, essa coisa de tipo... vocês estão manchando a imagem de blá, blá, blá. Eu não concordo com essa frase em geral. Eu acho que ninguém é capaz de destruir o rolê de ninguém, sacou? Eu acho que só rola uma coisa do tipo... Cara, se as pessoas escolhem pegar uma parte e colocar ela como se fosse o todo, elas já estão erradas. Então, tipo, tem pessoas que têm direito às suas experiências, que têm direito às suas confusões mentais, e é o processo delas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, o que me incomoda de verdade... mas aí me incomoda como sociedade. São mulheres héteros se pegando para entretenimento masculino. Isso é basicamente o que me incomoda. Mas aí é uma questão social, não é dessas pessoas. As meninas não sabem por que exatamente que elas estão fazendo isso. E para elas é uma sensação gostosa de atenção e um beijinho que elas acham gostoso também. Então eu não sei até onde a gente pode julgar isso. E... a única pessoa que pode falar se é bi ou não é a própria pessoa, sabe? Então, o que me incomodou nesse vídeo foi justamente isso, né? É uma fala que meio que tá dizendo que essas pessoas não são bis de verdade. E eu não sei se isso existe. Pra mim, assim, é muito complicado, porque é um dos pontos que eu mais me pego com dúvida. Porque tem uma coisa de militância também, né, que pega a gente. E essa coisa de militância, ela é uma linha muito tênue. Porque quando a gente quer militar, a gente quer dar cara a tapa. A gente tá dando a cara a tapa de uma maneira tão bruta que, no final das contas, a gente fica tipo... olha eu aqui militando sobre isso. Olha como eu tô fazendo a diferença no mundo. E aí, quando chega alguém que a gente identifica como menos militante, a tendência é que o nosso inconsciente jogue e aponte o dedo e fale, opa... mas você não pode vir aqui. Então, assim... porque eu tive todo esse processo aqui e você quer chegar e você já quer chegar agora, aqui, entendeu? E fazer isso, e depois você vai me ferrar porque você vai embora, sabe? Então, eu acho que é mais um processo de autodefesa do que necessariamente algo que represente alguma coisa. Eu me pego com essa mesma fala muitas vezes. Eu só percebi isso porque eu falava muito com a Lui sobre isso. Porque sempre que a gente falava alguma coisa, a Lui falava assim, amiga, quando alguém fala mulher bissexual, eu lembro de você, porque você é sempre a pessoa que fala, bissexual. E aí um dia a gente tava falando sobre uma pessoa, e aí ela falou assim, mas fulana fala que é bi, né? Aí eu fiquei, bi de balada, né? E aí a Lui virou pra mim e falou assim, amiga, calma. Não é bem assim, eu sou meio... não acho que tá muito certo você falar que ela é bi de balada. E eu fiquei, claro que é! E aí sabe quando você começa a responder, e aí você começa a se escutar? Aí você fala, nossa, e que eu acabei de falar. Né? Aí eu falei, puta, velho, realmente, é uma defesa. Mas eu acho que no caso dessa moça que eu vi, ela também comentou que ela sentia muito preconceito masculino também. E pela imagem que me passou, ela me parece ser uma pessoa mais conservadora. O que é curioso.
gente não imagina que uma pessoa bissexual, ela possa ter uma postura mais conservadora, mas tem, porque não se escolhe nada nisso. Então, e não tem nada de errado. Mas eu entendo que pra alguém que queira ter algum tipo de relacionamento mais tradicional, chegar pra um homem hétero e falar que você é bissexual, pode realmente desencadear um chorume de pornografia que essa pessoa não tá disponível pra isso. E é muito normal a gente querer achar um culpado em vez de entender que é algo estrutural, sabe? Eu acho que deve incomodar mesmo. É uma vivência. Realmente, pra quem. É aquilo. O problema é quem olha o pedaço e trata como todo, né? O problema é quem olha pra pessoa que tá ficando pra de balada, que você quer que seja, e fala, isso que é ser bissexual e todo bissexual é assim. Exato. Eu acho que esse é um processo que a gente faz também até no feminismo, por exemplo, né? Essa coisa do não tá dentro do que eu entendo como uma militância ou como o certo, entre várias aspas, portanto, não é bem-vindo aqui. Sim. E aí isso ocasiona uma série de brigas e tretas em relação a pessoas que também estão dentro do movimento e que deviam ser abraçadas e na verdade, tipo, não são abraçadas porque se sentem desamparadas também. Sentem desamparadas, entendeu? Então, assim, é um processo. E é um processo que a gente tem que aprender a construir. E, sabe, é aquela coisa do entender que é um inimigo, que é uma das coisas que, pra mim, é o mais difícil em qualquer movimento que eu entro e que eu me considero militante nesses movimentos. A parte mais difícil é entender quem é o inimigo, entendeu? Deixa eu aproveitar, então, esse gancho, que aí eu vou trazer também um outro ponto que ficou muito explícito nos comentários dos vídeos, até por conta, eu acho que da thumb do segundo vídeo, que perguntava quem tem mais preconceito, hétero ou homo. E aí você vê lá nos comentários a grande maioria falando do preconceito que os bissexuais sofrem dentro da comunidade LGBT. A gente até já comentou sobre isso também. E existe, de fato existe. Mas quando a Tati fala que a gente tem que enxergar o inimigo, eu acho que é muito importante a gente reconhecer que existe ainda uma ignorância, um preconceito dentro da comunidade, mas que o real preconceito, o real apagamento não está dentro da comunidade LGBT. O real apagamento está na estrutura heteronormativa, né, na estrutura da normalidade, que não reconhece nem a nossa existência. Eu acho que quando a gente chega na comunidade LGBTQIA, a gente, na verdade, não espera. Por isso que a gente acha que é muito. Porque a gente não esperava. A gente falou, mas essa aqui é a minha galera. Como é que a minha galera tem essa postura? Então é muito que eles têm, mas na verdade não é tanto quanto a heteronormatividade. Exatamente isso, Babu. E também tem a coisa, né, de que quando a gente entra dentro de uma comunidade, no caso LGBTQIA+, a gente também tem a tendência a não lembrar que essas pessoas são humanas. Então, assim, também se você tem suas limitações, também tem né? as suas limitações. Então, se você passou, que é mais ou menos o que você falou sobre a menina, né? Que se você passou por toda uma estrutura social, assim como todos nós, de entender o patriarcado, entender a homofobia e encarar isso diariamente, vai ser muito difícil, mesmo quando você se identifica dentro dessa comunidade, você simplesmente pegar tudo aquilo que você tem de negativo, jogar num lixo e falar, não, agora que eu me identifico como gay, não tenho mais defeitos. Eu sou a melhor pessoa do mundo, sou a melhor eu sou pessoa do incrível. universo. Eu não tenho preconceito nenhum em relação a nada. Exato. E é falso isso. É falso. Completamente falso isso. Na verdade, a bifobia ela é muito clara no meio hétero, só que ela fica meio mascarada pelo fetiche masculino na bissexualidade feminina, né? Nossa, foi engraçado que eu transei com um cara ontem. Desculpa. Parabéns, Babu! Desculpa. Aê! Mas eu preciso falar sobre o que aconteceu. Porque, tipo, ele tava me falando sobre a vez que ele transou com 2 minas e ele falando, tipo assim, não, porque eu achei que... Eu fiquei muito espantado em ver a situação e perceber que a menina estava curtindo muito. Desculpa, gente, você é explícita agora. Ser penetrada e tá fazendo sexo oral na menina ao mesmo tempo. Porque, pra mim, a graça do sexo a 3 era, tipo, 2 minas pra mim. Então, assim, mesmo ele estando naquela situação e sendo um cara que tinha a cabeça nitidamente aberta, ele ficou espantado em ver as 2 minas se curtindo também. Ele curtiu na hora, mas ele, tipo, nem tinha passado pela cabeça dele. Nem tinha passado pela cabeça dele a possibilidade das minas se curtirem e curtirem estarem todo mundo naquela bagunça, entendeu? Ele me contou como se fosse uma coisa, tipo, uma grande novidade que ele tinha aprendido, sabe? Você não vai acreditar, a mulher se curte também, cara.
Tipo, elas estavam ali, ó. E o homem que descobriu, né? O homem que descobriu o prazer feminino, né? Claro. Caraca, descobriu uma parada muito doida, meu irmão. Você não vai acreditar. Virou coach de mulher, aquele cara lá que Não, dá coach tadinho, pras gente. Ele mulheres. é gente boa. A gente até transou. Tá trazendo de novo depois. Sim, mas no caso que eu tô querendo dizer é, cara, as pessoas não entendem direito o que é a bissexualidade feminina, acham que está a serviço da heterossexualidade e por isso eles acham ok ser bi. Tanto é que ninguém acredita muito quando uma mulher bi tá com um cara hétero, eles ficam assim, mas e mulher, hein? Mas e mulher? Não Você tá sentindo falta, não? Tô sentindo, mulher, vocês não fazem uns A3 aí não, hein? Eles acham maneiro e aceitável isso, sabe? Agora, pro homem bi, é muito bizarro o que acontece dentro da comunidade hétero. É muito bizarro. Tipo, inclusive, ele falou que existe menos chance de um bissexual sair do armário. Na verdade, um dos estudos que eu li, não sei se era esse, mas o estudo que eu li dizia que, na verdade, a menor probabilidade de sair do armário é de um homem bissexual. Com certeza. A menor probabilidade. Com certeza. Até porque você consegue socialmente estar com mulheres, ser visto com mulheres, o que causa uma eterna dúvida nas pessoas. Ou no caso de você ser um homem gay, também, que aí você tá dentro de uma comunidade que é muito fechada. E somente eu acho que dentro da comunidade LGBTQIA+, os homens gays são os que ainda têm um preconceito muito grande com a bissexualidade. Não exclusivamente, tá, gente? Mas onde eu sinto mais. Então, eu recebi muitos relatos de meninos falando que são meninos bissexuais, mas que só se identificam como gays porque os amigos não aceitam. Não compreendem, acham que é balela, né? Agora, já os homens héteros, que eu acho que os homens héteros... Tem uma aspa aqui, tá, gente? Os homens que se identificam como héteros, mas têm comportamentos bissexuais, é uma dificuldade muito grande, que eu acho que foi a dificuldade que eu passei. E eu sinto até hoje uma dificuldade muito grande de encontrar pares, de encontrar referências, encontrar outros homens que tenham tido a mesma jornada que eu. Eu tenho encontrado outros homens bissexuais, mas que fizeram uma jornada mais parecida com a Tati, por exemplo, né? Que saíram primeiro do armário. Como gays. Como os gays, né? Ele foi e depois voltou um pouquinho ali, encontrou no meio do caminho como bissexual. Agora, homens héteros, sair do privilégio da passabilidade hétero pra bissexualidade é uma coisa um pouco mais difícil. Acho que você também falou sobre isso, sobre, tipo, a necessidade de se definir perante sua família, sobre sair do armário pra família e coisa e tal, né? Foi um tópico que foi encostado e eu acho que passa por aí também. Porque, tipo, eu também ficava me perguntando quando eu falaria pra minha mãe e se eu falaria pra minha mãe. Porque pra mim, falar pra minha mãe que eu gostava de transar com mulher era a mesma coisa que falar que eu gostava de apanhar no sexo. Tipo, era só uma coisa que eu fazia quando eu transava. E eu achava que era um detalhe que ela não precisava saber. E que só passou pela minha cabeça quando eu falei, ei, talvez eu apareça no almoço de Páscoa com uma mina. Eu acho que não é uma coisa que acontece só na cama, não é só um fetiche, é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu não quero ter medo de beijar uma mina na rua porque alguém vai contar pra minha mãe, saca? Não é como se eu estivesse fumando maconha nem nada, sabe? É só, tipo, nada ilegal. Quer dizer, ilegal na Rússia. Mas aqui ainda é legal você ser gay, exatamente. Eu tinha um cara que eu queria muito, muito pegar. E aí, de repente, eu acabei conhecendo ele, aquele cara que você nunca pensa que você vai conhecer. Conheci ele, ficamos trocando ideia. E aí, eu fiquei assim, nossa, vamos casar agora e ter 5 filhos. E aí, ele não deu a entender que sim, também não deu a entender que não. E não ficamos. Fiquei com isso na cabeça, pensando, nossa, velho, cheguei tão perto, né? Nunca imaginei que eu poderia chegar perto desse ser humano. Cheguei perto e nada aconteceu. Ele era famoso? É, famosinho. Ah, ok, só pra... E hoje ele é presidente do Brasil. Exato. Alô, Deus me livre, velho. Mau gosto, hein, Tati? Que pariu. Aí, passou esse quesito. Depois, encontrei com esse ser humano de novo. E aconteceu de novo a mesma coisa. A gente conversar muito e às vezes dava a entender que queria ficar comigo, às vezes não dava a entender at all. E aí eu assim, com essa dúvida. Aí chegou num ponto que eu comecei a achar, eu e os meus amigos, começamos a desconfiar que ele pudesse ser gay. Porque ele tinha falado um homem conversando sobre... com você sem querer te pegar. Né? Não óbvio. Mas na louca. Só pode ser gay. Mas não por isso, mas porque ele performa uma feminilidade. E além dele performar uma feminilidade, ele tinha comentado comigo no dia alguma coisa sobre ele ter convivido com a homossexualidade toda a vida. E eu tinha entendido que ele tava falando de uma pessoa que é hétero. E aí eu fiquei assim... Caraca, será que ele tava falando dele? E eu, na hora, tava tão, sabe, olhando pro rosto dele, querendo beijar aquela boca,
que eu sequer. Que eu não ouvi o que ele falou. Só vi a mão. Homossexualidade, Então começamos a desconfiar e tal. Na época do carnaval, ele começou a postar muitos stories com uma mina, que também é famosinha. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, será que ele tá com essa mina? E aí no carnaval, que eu saí com, entre aspas, estava no mesmo ambiente que ele, essa mina tava. E aí eu virei pro meu amigo que tava comigo e falei assim, viu? Temos duas opções aqui. Olha como funciona a cabeça. Ou fulano é gay, e aí eu vou ficar feliz porque quer dizer que eu não levei uma bota, só quer dizer que ele não gosta de mim porque eu sou mulher. Mas eu vou ficar triste porque quer dizer que eu nunca vou poder pegar ele. Ou ele tá com a mina e ele é hétero. Foi essa a minha linha de raciocínio. E ele é hétero. Bi nunca passou pela sua cabeça. Bi não passou pela minha cabeça. E eu sou bissexual. E aí eu falei assim, e aí eu vou ficar muito triste porque quer dizer que eu levei bota. E aí, Samuel, que era esse meu amigo, olhou pra minha cara e falou assim, amiga, ele pode ser bi, né? E eu fiquei, cala a boca! Quê? Isso não existe. Para com isso, homem bi. Eu, hein? Que história é essa? Papo Ficar frouxo. inventando essas coisas agora. Para de doido, pô. Tá bêbado? Tá bêbado, Samuel? Você tomou, Samuel? Já que você viu um homem que beija uma mulher, depois beija um homem? Tá Que louco. é isso? Isso aqui não é Globo, não. Tem um comentário muito em off, assim, mas tem um comentário que eu amei lá dos comentários do vídeo, que ele fala assim, é síndrome de Hannah Montana. The best of both worlds. Eu amei. Ou the worst, né? Tipo, eu acho que às best vezes a gente and pega the a pior doida. Caraca, A gente, velho. eu, como mulher, me relaciono, tipo, com homens héteros. É, exatamente. Exatamente. Gente, nos stories do nosso Instagram, a gente colocou lá uma abinha de perguntas, pro pessoal fazer perguntas pra gente, e vieram algumas perguntas aqui pra gente responder. Oba! Alright. Vamos lá, então. Receio de contar para a crush, que é lésbica, que se é... Nossa, que coisa errada. Não, é porque ela escreveu tudo errado aqui, vou ler de novo. Receio de contar para o crush, que é lésbico, que sou bi e ser rejeitada. Ok. Não é uma pergunta, ela só falou isso. Ela só desabafou. Só desabafou. O que é muito normal, gata. Porque é muito normal, É. porque muitas mulheres lésbicas acreditam que a mulher bi, ela tá só querendo curtir uma onda, ela nunca vai levar uma mulher a sério, sabe? Exato. E em muitos casos isso pode ser verdade, mas é de pessoa pra pessoa, sabe? Ah, mas se achar isso também, parte pra outro crush. Exatamente. Acho que é muito fácil Não de falar merece isso. você. Mas eu acho que é muito fácil de a gente falar isso, que a gente não tá na situação. É, Mas eu acho que é aquilo. O que eu tenho pra te dizer é, você não quer estar com uma pessoa que você não possa ser você mesma. Então, você precisa saber se ela tá ok com você ser você mesma. Então não tem esse receio. Às vezes também você pode... É claro, sempre vai ser uma escolha sua. Mas tem muita... Eu penso sempre isso quando eu me relaciono com homens héteros, que é assim, eu quero ensinar ou eu não quero? Porque pode ser que que essa crush sua fique meio pá e fale, não sei se quero. E aí você pode, se você quiser, você pode escolher, deixa eu então te mostrar, deixa eu tentar te ensinar. Fazer o trabalho de Cara, base. eu acho que você também... Eu também, sinceramente, eu não sei se isso pode parecer uma coisa meio shady de se fazer, mas, tipo, eu acho que você tem o direito de escolher o momento que você vai falar isso. Uhum. Eu acho que não é uma coisa que você precisa, tipo... Gente, olha só. Atenção, atenção, atenção. Eu sou bissexual. Antes de beijar na boca, Antes de beijar na boca, deixa eu te avisar, entendeu? Porque, tipo, ninguém te avisa, por exemplo, que, sei lá, é canalha. Atenção, eu vou te trair, mas entendo, não tô comparando as duas coisas. Sim, sim. O que eu quero te dizer é que é um aspecto da sua vivência que quando você se sentir confortável, faça isso, sabe? Porque eu acho que às vezes isso pode realmente travar um relacionamento que não precisaria ser travado. Mas tem muita gente até mandando mensagem pra gente, muito nova. Ainda se descobrindo como gente, antes até de se descobrir como bissexual, heterossexual, pansexual, enfim. É um período que você não sabe quem você é e tudo bem. E vai experimentar, e vai beijar, e vai tentar, vai fazer essa reflexão lá, depois de uns 20 e pouquinhos, vai pra terapia, você se descobre. Não, e nessa geração, mais do que uma flexibilidade de sexualidade, etc., tá rolando. Porque assim, isso dentro de 4 paredes sempre aconteceu, né? Uhum. Se você fosse uma balada quando você era mais novo, mesmo na nossa época, lá dentro, entendeu? O que acontecia em Vegas ficava em Vegas. Mas agora o que eu acho que está acontecendo é uma flexibilidade de você se identificar numa caixa. Né? Entendeu? De você se identificar. Então, o que eu acho que é muito importante, que foi o que a Babu falou no outro episódio, que é justamente de
relaxa, você não precisa entrar numa caixa agora, sabe? Permite. Se permite, meu. Você beijou uma menina numa balada, o que isso vai significar? Significa que você beijou uma menina na balada. Que é uma coisa muito complexa, né? Assim, se você, toda vez que você tiver uma leve atração por alguém do mesmo sexo que o seu, você pirar e falar, meu Deus do céu, e agora? Onde eu vou me identificar? Ferrou, né? Você não vai viver. Então, dá uma relaxada. Pra mim é uma coisa assim, se você tá cumprindo todos os contratos com as pessoas com quem você tinha contrato, se você não tá fazendo nada de errado pra ninguém, você tá só vivendo a sua vida, faz whatever the fuck você quiser. Faz o que você quiser, que ninguém tem nada a ver com isso. Ponto. Tem uma outra pergunta que tem um pouquinho a ver com essa questão de se assumir e tal, que eu achei bem legal. Vocês acham que existe alguma melhor abordagem de se assumir para um familiar mais velho? Ui. Falar mais alto, talvez? Vou Meu subir! Essa é o Mandar uma Raul. carta, Essa foi do né? Raul. Manda uma carta. Velho adora carta. Ai, Guilherme, pelo amor de Deus. Sabe uma coisa que eu meio que faço com meu pai? Até hoje. Eu dou dicas. Pra mim é o seguinte, eu tô te dando dicas. Se você quiser, você me pergunta. Porque eu acho que cada um tem que respeitar o tempo de cada um. Então, tipo assim, pai, eu faço parte de uma noite de humoristas LGBTQIA. Só da comunidade gay. Eu faço parte dessa noite. Eu tenho um show toda quinta-feira, só de gays. E aí, aí ele, tá, legal. Dos seus amigos, né? Meus amigos estão lá e você tá lá. Tipo, continua ignorando. Aí, tipo, Você é muito, né, supportive girl. exatamente. Eu fui dar um depoimento pra MTV sobre sexualidade e diversidade sexual. Tá. Então, tipo, pra mim é assim, cara, tem pessoas que às vezes não querem lidar com aquilo e eu sinceramente acho que ok, contanto que elas não venham encher meu saco. Meu pai nunca veio encher meu saco em relação a isso. Pra mim é uma questão do processo dele. Se ele quiser me perguntar, ele vai me perguntar. Eu acho que a dica que eu gostaria de dar, e eu dou essa dica pra todo mundo, na verdade, é entender as limitações de cada um, ter muita paciência e às vezes também abandonar o barco, sacou? Abandonar o barco, de chegar e falar, olha, eu vim aqui te explicar. Vim aqui te explicar. Olha só, vou te dar dica. Ou então, olha, vou explicar pra você. Vou desenhar aqui nesta lousa. Vou aparecer com meu parceiro. Exato. Com minha parceira. É assim que vai funcionar, beleza? Não entendeu? Às vezes também vale a pena falar, tudo bem. É uma parte da vivência que a pessoa não precisa. Não tá interessada. É que nem o Gui falando do seu pai, né, Gui? Quando você falou sobre a questão da poligamia. E tem coisas que ele não vai entender. Demorou. Às vezes não quer explicar. Eu acho que é aquilo. Se a pessoa não tá enchendo o seu saco, deixa ela com o processo dela. Porque às vezes pra gente é muito importante falar. Mas pra pessoa não é tão importante entender, porque ela vai te chamar do mesmo jeito. E ela não tá a fim de quebrar a cabeça dela. Só isso. Vamos pra última pergunta? Vamos. Que é um assunto pauta quente. Eita! Pauta quente. Perguntaram o seguinte: bissexualidade dos famosos. Por que é tão difícil de aceitar e sempre é taxado de pink money? Exemplo, Anira. Mas a Anira, né, gente? A Anira é difícil. Eu gostaria de ter outro exemplo, sabe? Eu não posso falar sobre a minha colega de trabalho, chefe, sabe? Então, que eu dancei uma vez com ela, então eu considero que a gente tá na mesma empresa. Eu também acho. Amigas forever. Ótimo. Friends forever. Mas assim, eu li uma reportagem essa semana da Anitta falando que realmente ela já se identifica como bissexual há mais de 10 anos, desde a adolescência dela. Ela falou no especial dela da Netflix que ela beija meninas. Os pais dela já sabem, o ex-marido dela já sabia. E ainda assim tem essa questão mesmo de tá achando que só quer atenção, de que só quer aparecer, que eu acho que é um reflexo, porque a Anitta é uma pessoa super exposta, falam muito, mas eu acho que qualquer pessoa que fala que é bissexual acaba levando esse carimbo de que tá querendo aparecer. Especialmente se você é mulher, porque é muito aceito pela heteronormatividade. Então as pessoas se questionam quanto disso você tá fazendo para ganhar biscoito de macho e quanto disso e ganhar apoio. É muito o mundo perfeito. Você, hoje em dia, uma personalidade falar que é uma mulher bi fora do conservador. A Anitta já não tem um público conservador. Mas nesse caso, ela estaria ganhando biscoito da comunidade masculina hétero e da comunidade gay. Então, teoricamente, é
é muito lucrativo isso. Mas, ao mesmo tempo, não precisa deixar de ser verdade só porque é muito teoricamente cômodo. Porque ela, ainda assim, perde o público conservador. A gente esquece que, tipo, o público conservador consome item ojeriza a qualquer coisa que foge da heteronormatividade. Ela arriscou isso em nome de X. Será que foi só em função de grana? Mas eu fico me perguntando o quanto que o pensamento foi de mercado e o quanto que o pensamento foi como uma pessoa, como qualquer um de nós, que poderia passar o resto da vida na passabilidade hétero e falar, cara, Exatamente. mas eu não sou. Ela Eu fez preciso questão de dizer falar. que sou. Eu preciso dizer que eu sou uma pessoa bissexual. Gente, hoje eu vim pra causar intriga, desculpa. Cause, fica à Eu vontade. discordo em gênero, número e grau, especificamente no caso da Anitta. Porque a minha dificuldade de entender a bissexualidade da Anitta não é ela se assumir bissexual. Ela ter se assumido bissexual só quando a comunidade LGBTQI colocou ela contra a parede e falou, mas que caralho você tá fazendo, garota? Você tá defendendo macho escroto, você tá defendendo uma parada, sendo que 90% dos seus fãs são da comunidade. E aí, garota, o que tá rolando, tá ligado? Tipo, qual que é a tua? E ela nunca tinha falado que ela era bissexual. Nunca. Na vida dela, ela tinha falado que ela era bissexual. E aí, quando ela foi botada contra a parede, ela, mas galera, eu sou bi. E aí você fala, anjo, não me vem com essa agora, tá ligado? Não me vem com essa agora. Tanto é que a primeira treta no Twitter que aconteceu, eu nem sou muito do Twitter, hein? Mas a primeira treta no Twitter que aconteceu, eu nem lembro qual que era o lance, eu acho que alguma amizade que ela tinha, alguém que ela tinha defendido, não lembro quem. E aí começaram a colocar ela contra a parede, aí ela fez um tweet dizendo, mas eu sou bi, né? E aí todo mundo falou, desde quando? Tipo, demorou, você se identifica como bissexual? Tudo bem. E da parte de quem? E aí, tipo, aí um cara chegou e falou assim, Anitta, demorou, você se identifica como bissexual, a gente tem que respeitar enquanto seus fãs. Mas eu só gostaria de saber real, assim, quando que isso aconteceu? E aí ela falou assim, eu sempre falei. E aí ele falou, eu te desafio a encontrar. Te desafio a encontrar uma entrevista tua que você se assumiu bissexual. Então, assim, eu acho que é muito complicado a hora que isso acontece, entendeu? Eu não acho que ela tinha que, desde o começo, até porque ela podia estar passando por essa fase de identificação. Que é normal, tá ligado? Sim. Tipo, vai nessa. Eu não me incomodo se a pessoa, tipo, do nada se apaixona por alguém do mesmo sexo e fala, pô, caraca, me descobri bissexual agora, tenho 97 anos. Vai nessa. Agora, o problema é você falar isso só quando alguém te bota contra a parede. Mas aí essa é uma... Quando a oportunidade Mas aí a aparece. gente tá falando de uma artista que sempre faz isso. Entendeu? Exato. A gente exato. tá falando de uma artista que sempre faz isso em relação a tudo, de qualquer postura dela. Então eu acho muito complicado a gente entrar nessa questão com isso, sabe? Porque pra mim, no final das contas, o que a história vai lembrar é que a Anitta era bissexual. E minha pergunta é essa, assim, vocês acham que a Anitta, que hoje é um ícone pop, né? Um ícone que já extrapolou o Brasil, que é reconhecido internacionalmente, a Anitta fazer essa declaração Ajuda ou atrapalha? ajuda ou atrapalha? Ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Assim, ajuda, eu entendo, por exemplo, porque aí vem o discurso da menina do vídeo, né? De tipo, caraca, você acaba estragando toda a imagem que as pessoas têm do bissexual, porque vai ser um vídeo de balada. Eu entendo que isso pode acontecer, mas eu acho lindo, porque aí pelo menos as menininhas mais novas e os menininhos mais novos vão ter alguém pra elas olharem. Exatamente. Né? Pra mim, a Então, grande lindo. questão é essa. É. Tipo, o motivo que você fez, tipo, mana, fica à vontade, toma aqui meu dinheiro, eu não me importo. Se o que você eu me tá importo... dormindo feliz, vai. Exatamente. O que eu me importo agora a gente tem um grande ícone da música brasileira indo para a internacional que se diz bissexual. Pra mim, não me importa quanto de verdade, não me importa quanto disso é verdade, se vai trazer tanta tranquilidade pra tanta gente e tanta identificação. Porque ela é o auge da feminilidade e tá falando que beija a menina. Concordo plenamente. Só gostaria de pedir encarecidamente, vai saber, a Anitta está escutando nosso podcast. Ela escuta todos. ela Já só vai admitir daqui a 10 tá anos. Exato. Mas ela escuta. Por gentileza, já que você levantou essa bandeira, continua, velho. Continua, vamos não junto. volta atrás. Não volta atrás. Só isso que eu peço, não volte Pelo atrás. Aí amor você de vai arrumar um Deus. problema comigo, Com a gente, Anitta. entendeu? Comigo. Inclusive, que Anitta, trabalho com você. Anitta, sua colega de trabalho vai ficar magoada. Anitta, então, está convidada pra vir aqui, inclusive, tá? Super. Se der um tempinho na tua agenda, a gente vê se a nossa agenda bate também com a tua, você pode vir aqui. E acho que é legal de fazer também mais pra frente um episódio só sobre referências. Só com a Anitta. Só Anitta. Só análise da carreira bissexual de Isso. Anitta.
Gente, vamos então deixar aqui os plugs do dia? Yes. Babu Carreira? Eu trouxe um anal. Então, gente, toda quinta-feira, até acabar a temporada de RuPaul, eu tô com o meu grupo Não Sou Obrigados, no Castro Burger. Às 9 horas a gente faz o show e 10 horas é exibido o episódio inédito de RuPaul's Drag Race. Então vem encontrar a gente, vem comer um hambúrguer, vem conversar sobre servir, que vai ser massa te encontrar. É bem legal, eu tá fui bom? na semana passada lá. Não é legal? Foi muito divertido. Talvez essa semana também eu não esteja. Entra no nosso Instagram pra ver se eu tô ou não no elenco. E mesmo se eu não tiver, vale muito a pena. Porque a gente tem humoristas da comunidade LGBTQIA de várias identidades de gênero e afetividade. O meu arroba é @babucarreira. Fiquem à vontade para me seguir e me mandar DM. Eu adoro conversar com as pessoas. Mas só não me dá bom dia, como é que você tá, porque aí é só minha mãe. Nossa, eu odeio. Pessoa desconhecida que entra no teu DM e fala: Oi, E aí, como é que você Oi. tá? O que você tá fazendo hoje? tudo bem? Tudo bem? O que te interessa, tudo bem? Você não me conhece, cara. Que saco. Eu confesso que eu entro no Instagram. Se for bonito, eu respondo. Não, se for bonito, tudo bem. Se você for bonito, você pode me pedir Se for- dinheiro. Tá tudo bem. Se for bonito, pode mandar oi, pode mandar... Como a gente é escroto. Tati, faz aí seu jabás. Bom, eu tô em todas as redes sociais como Tatiane Leite, com Y no final do Tatiane. Ou no Valer um Livro, lá tem sempre 2 vídeos por semana. Também estou com uma coluna diária no Catraca Livre sobre livros que pareçam séries e filmes que serão lançados. Mas se você for só no Valer um Livro, eu já vou ficar bem felizinha. Mas me manda mensagem também, especialmente se você achar que pode dar match. E eu sou o Gui Neves, @OGuiNeves no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Eu tô em cartaz até essa semana que você tá ouvindo no Teatro Folha, no Shopping Higienópolis, com o espetáculo Não Tem Xícara, uma comédia improvisada, muito divertida. E sigam também, claro, o Biscoito, @BiscoitoPodcast no Instagram, também estamos no YouTube, como eu falei, estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, estamos no Apple Podcast. A gente sempre vai ter enquetes lá e perguntas pra vocês responderem, porque vocês estão contribuindo ativamente na construção desse programa. Vocês são muito importantes pra gente. E deixa eu fazer um pedido pra vocês, que se você tá ouvindo esse podcast e achou que alguém pode se interessar, recomenda o podcast pras pessoas, pra mais gente poder entrar nessa conversa, nessa discussão, nesse debate. E a gente... Manda pra Anitta. Manda pra Nira. Pode mandar pros seus amigos héteros também, que eles vão curtir. Acho que às vezes é até mais importante, né? As pessoas saberem. É isso, pessoal. É isso! Então, um beijo.